Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Segunda-feira, dia de começar logo cedo na batalha. Mas antes nós vamos aqui para um nosso devocional, antes de começar o nosso dia, antes de iniciar a nossa semana. Vamos voltar um pouquinho para Juízes, capítulo 6, versículo 15. Vamos voltar um pouquinho nesse texto, depois nós damos sequência no texto de Juízes. Juízes 6,15 diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Entenda, as suas desculpas sempre têm a ver com os seus complexos. Por isso que os seus complexos precisam ser tratados. Só que para que os seus complexos sejam tratados, você primeiro precisa aceitar e entender que você precisa de mudança. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda e que você precisa mudar. Muitas pessoas não mudam e ficam com as suas vidas estagnadas porque elas não reconhecem que elas precisam de mudança. Você precisa reconhecer, você precisa matar o orgulho que tem dentro de você, se você quiser ser uma pessoa vencedora. Se você quer vencer na vida, você tem que vencer esse complexo. Gideão, ele está dizendo aqui para Deus, ele está arrumando uma boa desculpa, dizendo: eu não posso, a minha família é a mais pobre e eu sou a pessoa menos importante da minha tribo. Talvez só vai conseguir entender esse texto quem de fato, por exemplo, nasceu numa família pobre, de extrema pobreza, que é o caso de Gideão. Ele está dizendo: a minha tribo é a mais pobre e eu sou a pessoa menos importante. Talvez você tenha nascido numa família de classe média baixa, mas não tendo estado na linha da extrema pobreza. Eu já vivi, quando eu era criança, na linha da extrema pobreza. Nós comíamos polenta cozida com osso de boi para que pelo menos a polenta tivesse gosto de carne. Eu já passei situações difíceis quando eu era criança. Meu pai abandonou a família e nós passamos necessidades. Então, eu sei o que é extrema pobreza. E quem vem dessa linha da pobreza sempre se sente menor. Sempre vai se sentir menor até tratar esses complexos. Ah, porque fulano pode mais, porque fulano tem mais. Então eu ia para a escola, eu não gostava de ir para a escola, porque na minha época os meninos tinham Lemonade. Tanto que eu queria ter um Lemonade, eu ia para a escola de quichute, né? Nike, era o que as pessoas tinham na época, Nike, New Balance, né? E eu não tinha nada disso, ou era um quichute ou era um sapato Vulcabras. Então, isso vai gerando complexos na nossa vida. E quando surgem oportunidades, nós já achamos que nós não estamos prontos para enfrentar. Então nós temos que lidar com os nossos complexos. Você sempre vai achar que existe uma pessoa mais bonita que você, que existe alguém mais inteligente que você, que existe pessoas mais capacitadas que você, enquanto você vai desmerecendo a sua qualidade, o que você tem de qualidade. Então isso são complexos que precisam ser tratados, né? E quando você não trata complexos, por exemplo, você acaba tendo uma identidade confusa. Você não sabe quem você é. E é um problema você viver com uma identidade confusa. O que leva, por exemplo, uma pessoa a fazer uma tatuagem? A pessoa que faz tatuagem, 2 motivos: ou identidade confusa ou complexo de aceitação. Como assim? O que é uma identidade confusa? Identidade confusa, a pessoa ela está tão confusa com a sua identidade e ela quer mudar tanto de identidade que ela faz uma tatuagem. Pronto, fiz uma tatuagem, mudei minha identidade, mudei a minha característica. Ou ela sofre de complexo de aceitação. O que é um complexo de aceitação? Adolescente passa muito por isso.
é querer ser aceito em um grupo que a pessoa faz de tudo para ser aceito naquele grupo. Faz uma tatuagem, compra um carro que não deveria ter comprado, usa roupa que não deveria ter comprado, se envolve com drogas, com bebidas, porque a pessoa quer ser aceita por aquele grupo que faz aquilo. E por ela não ser aceita, ela passa a praticar aquilo que aquele grupo faz, para ela simplesmente poder ser aceita. Então, esse grupo faz tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem. Esse grupo fuma maconha, então eu vou fumar maconha para ser descolado igual a eles. Isso é complexo de aceitação. A pessoa tem necessidade de ser aceita em um grupo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Por isso é importante você identificar os seus complexos e tratar os complexos que você tem. Tratando desses complexos, você não vai ter identidade confusa, você não vai ter complexo de aceitação. Você vai ter identidade, você vai saber quem você é. E você vai saber lidar sendo aceito ou não. Na vida é assim. Alguns nos aceitam como somos, outros não. E isso você precisa saber lidar com isso. Sempre vai ter isso no mundo. Só que a pessoa que te ama verdadeiramente, ela vai te aceitar como de fato você é. Então você não precisa sofrer de complexos de aceitação para você mudar a sua identidade, de forma nenhuma. Então, Gideão, veja que ele tem uma identidade confusa. Ele tem complexos. E quando Deus chama ele arruma desculpas, porque as nossas desculpas têm a ver com os nossos complexos. E ele vai arrumar uma boa desculpa para Deus. Deus aparece para ele e fala: olha, você vai ser o libertador do meu povo. Qual a desculpa dele? Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ou seja, ele tinha rejeição. Ele sofria com a rejeição. Ele achava que ele era a pessoa menos importante da família. Então veja que isso é um complexo de identidade. Gideão está sofrendo com um complexo de identidade. Mas olha o que Deus disse para ele. Mas o Senhor disse: você vai fazer isso, porque eu vou te ajudar. Você vai esmagar todos os midianitas como eles se fossem apenas um homem. Ou seja, Gideão, não se preocupa se você é o menor, se a sua família é mais pobre. Não se preocupe com os seus complexos. Eu estarei com você. Então, essa é a certeza mais importante que você tem que ter na sua vida. Eu não sou aceito por um grupo, mas eu sou aceito por Deus. Pessoas não querem me ajudar, mas Deus irá me ajudar. Então, qual é a força mais importante? A humana ou a força de Deus? Então, olha que Deus está mostrando para Gideão que não importa a família, não importa os complexos que ele iria ter que enfrentar. Deus estava propondo uma parceria. Eu vou ser com você, eu estarei com você. E eu vou pegar todos os homens e vou transformar eles em um só. Você vai esmagar todos esses homens como se eles fossem apenas um. Então, olha a proposta de Deus para Gideão. Deus vai curar os complexos de alguém que achava menos importante. Só que para isso, nós temos que deixar Deus trabalhar. E precisamos reconhecer quais são os nossos complexos. Então, ele vai e prepara uma oferta para Deus de agradecimento. O que nós aprendemos hoje? As nossas desculpas, elas têm a ver com os nossos complexos. O que impede você de crescer, de desenvolver planos e projetos, o que impede você de subir um grau a mais, um degrau a mais,
são somente os seus complexos. Então, lição do nosso devocional. As suas desculpas, elas têm a ver com os seus complexos. Primeira coisa que nós aprendemos. Segundo, lide com o seu complexo de aceitação. Não faça o que as outras pessoas fazem apenas para ser aceito em um grupo. E tenha identidade. Terceiro, tenha identidade. Não tenha uma identidade confusa. Tenha certeza de quem você é. E você é uma pessoa comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é o mais importante. Você é uma pessoa de valor. Então você não precisa usar uma droga, você não precisa fazer uma tatuagem, você não precisa entrar na bebida, fumar um cigarro para ser aceito por um grupo. Você precisa lidar com os seus complexos de aceitação e também com a sua identidade confusa. Ter certeza de quem você é. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que faz esse devocional comigo. Ajuda ela, meu Deus, a achar a identidade dela e descobrir qual é o propósito dela aqui na Terra. E mostra para ela, meu Deus, que pode as pessoas não querer caminhar com ela. As pessoas podem decidir não caminhar com ela, mas o Senhor estará com ela. E isso é o suficiente. Assim como o Senhor foi com Gideão, seja conosco e nos ajude a vencer os nossos complexos. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.